Em entrevista ao The Times of India, o Zelensky fez um comentário muito interessante, que é o que nós abordamos aqui no nosso canal. Segundo o Zelensky, a Índia é sim um país que pode intermediar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Isto porque do Brasil, da China e da Índia, que são os três países, inclusive, que o Putin diz que poderiam intermediar a paz, a Índia tem um governante que é o único que fez viagens para a Rússia e também para a Ucrânia. De certa maneira, então, quando olhamos este cenário, a Índia é um país que tem uma habilidade no cenário geopolítico contemporâneo de conseguir dialogar bem com o âmbito do BRICS, digamos assim, mesmo porque a Índia é um país pertencente ao BRICS, e as estimativas até indicam que dos países emergentes a Índia será o mais importante até os anos 50, os anos 70 deste século, ou seja, nós finalizaremos o século 21, né, como tendo a Índia como a principal potência econômica, segundo algumas análises, não é, ultrapassando os Estados Unidos e a China. E além da Índia ser membro dos BRICS e pertencer também à Organização para a Cooperação de Xangai, que são organizações ali no entorno da Rússia e também da China, a Índia é um país que tem melhor do que boas, tem ótimas relações com os países europeus, no que se refere às trocas comerciais e tal, e também com os Estados Unidos. E mais ainda, quando o assunto é Estados Unidos, a Índia é um país que tem boas e importantes relações com os Estados Unidos na questão geopolítica, de modo que pertencem até ao Quad, que é um sistema de defesa quadrilateral, assim chamado, envolvendo a Índia e os Estados Unidos, além do Reino Unido e também do Japão, por exemplo. Então, nós temos a Índia muito bem posicionada numa perspectiva equidistante, digamos assim, no que se refere à possibilidade de discutir assuntos do mundo ocidental e do mundo oriental, tá certo? Esta foto que nós visualizamos aí é justamente uma foto de agosto de 2024, quando Narendra Modi, o atual primeiro-ministro da Índia, visitou a Ucrânia. Isto porque o Modi visitou tanto o Putin, passou ali um mês, isso foi em julho, quando foi em agosto, o Modi fez uma visita à Ucrânia, de modo que, repito, dos três países que eventualmente pretendem discutir a questão da paz entre Rússia e Ucrânia, a Índia é o país mais qualificado na minha interpretação, e é o que o Zelensky falou e é o que o Putin falou, não é? Vamos observar e acompanhar o que vai acontecer nos próximos desdobrar da nossa guerra. No caso, os conteúdos aqui se referem ao dia 29 de outubro de 2024. Ontem, hoje é dia 30, não pude fazer o vídeo por problemas de internet. Vamos lá. Ucrânia. Então, o apelo ucraniano não é importante em relação à Índia, em entrevista ao The Times of India. Vamos observar aqui, então, alguns trechos que, além do Zelensky ter mencionado o Narendra Modi, o Zelensky também menciona o Antônio Guterres. Nós falamos nos últimos dias da participação do secretário-geral das Nações Unidas, como chama o moço lá? O Antônio Guterres, que participou da cúpula dos BRICS, não é? De certa maneira, bastante incômoda a participação dele para a Ucrânia, tá certo? Porque o Antônio Guterres não participou do encontro pela paz que houve na Suíça, por exemplo, não é? Mas ao mesmo tempo aí participou de discussões no âmbito do BRICS, que está pretendendo, né, a criação de uma moeda alternativa às questões internacionais e assim por diante, conforme nós sabemos, a concepção do chamado multilateralismo, a ideia do mundo não só multilateral, mas também multipolar, né? Enfim, então, o Zelensky na entrevista ele acaba mencionando não somente o Narendra Modi, mas também o Antônio Guterres. Pessoal, eu vou pedir, deixa o like, se inscreva, divulgue o nosso conteúdo aí, do nosso canal. Vamos observar o que o Zelensky falou. Eu vou deixar o link de trechos da entrevista na descrição do vídeo aí, no primeiro comentário. Vejam só. Aqui, o que o Zelensky teria dito o seguinte: o primeiro-ministro Modi pode influenciar o fim da guerra. Esse é o valor imenso dele em qualquer conflito. É o imenso valor da Índia. Então o Zelensky reconhecendo a importância da Índia na possibilidade de intermediar a paz. Agora, não é?
o Putin havia mencionado, nós gravamos um vídeo aqui no nosso canal sobre este tema, né, falando que o Brasil, a China e a Índia podem intermediar a paz. Certo? E aí a grande questão que fica é, tudo bem, mas precisa combinar com os ucranianos, né? E agora, a visão do Zelensky, tratando a Índia dessa maneira, nos evidencia que, opa, podemos ter paz, torçamos para que haja. Agora, o alerta do Zelensky vem na sequência, vejam só. Sem dúvida que pode ser na Índia, e o primeiro-ministro pode realmente fazê-lo, ou seja, uma cúpula pela paz, né? Mas, olha só, aqui é importante, o mas, a adversativa aqui é importante, não é? O mas, penso que temos que nos preparar e apenas de acordo com o nosso formato, ou seja, né, não é simplesmente a Índia discutir a paz conforme os interesses russos ou conforme a perspectiva russa. Tudo bem, pelo menos o Zelensky está trazendo este alerta, né? Porque a crítica, inclusive, que o Zelensky fez à proposta de paz do Brasil e da China, que o Brasil e a China falaram que é um movimento e tal, não é nem uma proposta, enfim, mas de qualquer maneira, a crítica para lá. Esta é uma proposta de paz que não menciona a retirada das tropas russas do território ucraniano, né? Então, pera lá, a gente tem que a proposta de paz da Rússia, aliás, da China e do Brasil é uma proposta de paz da Rússia, não é? Pelo menos essa é uma crítica que a Ucrânia, de certa maneira, pontua, certo? Agora, o Zelensky dizendo que não. A Índia pode até promover um encontro para que nós discutamos um cessar-fogo, pelo menos, né? Imagino que primeiro haja etapas, né? Cessar-fogo, depois um acordo de paz, enfim. No acordo de paz, certamente estará discutido a reconstrução dos territórios afetados, a volta das comunidades para suas cidades, suas regiões e assim por diante, né? Enfim, de qualquer maneira, a gente tem que... O Zelensky alerta o seguinte, porque a guerra está em nosso país. Então, quando ele fala, mas penso que temos de nos preparar e apenas de acordo com o nosso formato, porque a guerra está em nosso país, ou seja, tem que combinar com os ucranianos. Essa é a concepção aí do Zelensky. De modo que a paz pode até ser discutida, mas nos termos da Ucrânia. Tudo bem? O que você acha? Será que avançaremos para uma paz? Vamos acompanhar. Além disso, a questão do Guterres, olha só, quanto, por exemplo, ao secretário-geral das Nações Unidas, acho que globalmente isto é uma coisa mais ou menos surrealista. Não se trata apenas das Nações Unidas, mas de muitos outros países. Acho que não podemos dizer normalmente que somos neutros na guerra. Não se pode dizer que qualquer país é neutro na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Não é possível ser neutro porque isso significaria que se está do lado da Rússia. Ou seja, ele está... no caso, o Zelensky está criticando a postura do secretário-geral das Nações Unidas porque não adere à perspectiva da Ucrânia, certo? Os pontos de paz da Ucrânia, enfim, no âmbito da guerra, tá certo? E vê com muito maus olhos a participação do Antônio Guterres em ir para a Rússia debater no âmbito, não é, da cúpula dos BRICS, ali em Kazan e coisa do gênero, né? Então, uma situação de um desgaste muito significativo envolvendo aí a Ucrânia e o secretário-geral das Nações Unidas, tá? Bem, outras coisas importantes se referem à questão política das tropas da Coreia do Norte chegando para lutar na guerra. Segundo o Zelensky havia afirmado, no dia 29 e no dia 30 chegariam os soldados no território da guerra para lutar contra a Ucrânia, os soldados ali da Coreia do Norte. A posição dos Estados Unidos foi a posição de que há os soldados sim, e de que se houver soldados da Coreia do Norte, poderá usar mísseis de longo alcance contra a Rússia, no caso a Ucrânia, tudo bem? Nós vamos analisar isso com certeza ainda mais, né? Certo? Agora, no fronte de guerra nós tivemos algo importante, que foi a Ucrânia atingindo a região de Luhansk, tudo bem? Vale a pena nós mencionarmos aqui onde é Luhansk. Luhansk é este território, é uma das regiões ocupadas pela Rússia, vejamos aí, que é este Oblast lá do interior, tudo bem? Este daqui, e o que se discutiu aí, conforme as informações, é de que a Ucrânia teria atingido no interior, tá certo, de Luhansk, na região da retaguarda, aqui o mundo no mapa, né, retaguarda, justamente atingido na retaguarda
um posto de munições, ok? No caso aí um depósito de munições. Então, se, né, houve esse ataque aí da Ucrânia contra Luhansk, que é um território ucraniano, a gente tem mais uma vez a Ucrânia fazendo um ataque bem sucedido contra a Rússia, né? É claro, é território ucraniano, mas no atual momento é ocupado pela Rússia, a região de Luhansk, mas atingindo de maneira mais específica uma infraestrutura, certo? A infraestrutura, no caso ali militar, um depósito de munições, tá? Bem, quanto ao fronte de guerra, a disputa está acirrada na região de Kursk, a tentativa russa de dominar o território de Malaya-Loknia, certo? E a Ucrânia conseguindo, né, repelir ali os avanços russos, pelo menos nesta região de Malaya-Loknia, né? E também a tentativa ucraniana de tomar Korenevo sem conseguir avançar. Então você tem uma região um tanto estabilizada, um pouco, no atual momento, na região de Kursk. Agora, nos últimos dias nós vimos que a Rússia avançou em direção a Selidov, tá certo? E teria conquistado a região de Selidov, que fica no território de Donetsk, tá? E eventualmente a conquista de Selidov abre a possibilidade para a Rússia avançar em direção a Pokrovsk, tudo bem? Vamos observar no mapa mais uma vez aqui. Neste mapa nós visualizamos justamente os pontos de conquistas recentes da Rússia. É o caso ali da região do Bakhmut do norte, aqui onde eu faço essa circulo, né? Ou a região de Ukrainsk, aqui, tá certo? Ou ainda a região de Vuhledar. Então a gente visualiza aqui no eixo Vuhledar, Ukrainsk e Bakhmut, nós temos avanços russos para além dessas regiões, de modo que sabemos a Rússia pressiona a região de Chasiv-Yar no norte, pressiona Toretsk aqui, após New York também, para fechar esta região. Não significa que vão conseguir, mas estão tentando, né? Agora, avançaram de Vuhledar, conforme sabemos aqui, na direção sudeste de Kurakhove, tá certo? E tomaram Selidov. O próximo passo é tomar a região de Pokrovsk. Tudo bem? Se eles tomam Pokrovsk, eles vão conseguir fechar esta região aqui, ó, até lá, né? A região de Zaporizhia, e também lá para o norte eles vão buscar a região de Dnipro, ok? Pelo menos é isso que se desenha aí no atual cenário. Porque a região de Pokrovsk é uma fortaleza de defesa importante da Ucrânia. Se eles perderem aqui a região de Pokrovsk, abre-se a possibilidade de um avanço mais significativo numa área considerável da Ucrânia, conforme nós observamos aqui no Mundo no Mapa, tudo bem? Sempre observando a questão da geopolítica através da cartografia, certo? Vamos continuar acompanhando, vamos observar aí os passos eventualmente da Ucrânia e a sua relação com a Índia, e quem sabe não tenhamos a paz entre a Rússia e a Ucrânia. No mais é isso. Conforme eu sempre digo a vocês, respeitem a geografia e até mais. Quem vê o vídeo agora à tarde, à noite, às 18 horas, como sempre, o vídeo do dia 30, tratando dos assuntos de hoje no nosso canal, fique atento, dê uma olhada, divulgue o nosso conteúdo. Mas é isso, respeita a geografia, até mais. Tchau, pessoal.